tá? Boa noite a todas. Agradecer a Fabi. Fabi, muito obrigada por ter aceitado esse convite para fazer essa live aqui comigo, para a gente falar desse tema tão importante, que muitas mulheres, acho que muitas pessoas, né, aqui a gente vai falar especificamente de mulheres, mas pode ser que que tenham homens aqui assistindo a gente também, né, é um tema que vale para todo mundo, que é a vulnerabilidade na liderança, né, então a gente quis trazer essa conversa para cá, para contar um pouquinho aí das nossas experiências, as nossas vivências e como que essa vulnerabilidade ela impacta hoje dentro do mundo, principalmente no mundo corporativo, né, Fabi? Verdade. A gente vê que a gente precisa estar preparado para a gente estar nesse mercado de trabalho. Então, a gente está sentindo a necessidade de conversar e compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências com outras mulheres e alguns homens também que têm essa sensibilidade para a liderança feminina. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui e vou apresentar a Fabi para vocês, que ela é minha convidada aqui hoje. Fabi, eu vou pedir licença para ler o teu currículo, porque a Fabi é multifacetada, então não tem nem como decorar aqui tudo que essa mulher é, tá? A Fabi, Fabiana Camargo, é mentora em liderança humanizada e comunicação assertiva, ex-advogada trabalhista, servidora pública federal desde 2006, liderança testada na Arena desde 2012, focada em transformação de pessoas e gestão estratégica. Ela dedica a sua carreira à saúde mental, inteligência emocional e aos direitos das mulheres. E vem conduzindo trabalhos lindos nesse campo, né, Fabi? A gente se conheceu aqui pelo Instagram, nós já nos conectamos de cara, assim, né? A gente se reconheceu ali, se conectou. E essa live é fruto dessa afinidade, que eu acho que é uma afinidade de missão que nós temos aí. E nós fazemos uma das nossas áreas de atuação aqui é como mentora de liderança feminina, né? E a gente entendeu que nós unirmos as nossas vozes aqui hoje, nós poderíamos alcançar muito mais mulheres aí que precisam ouvir essa conversa, né? Então a gente não está aqui competindo nas nossas áreas, pelo contrário, a gente está unindo forças, né? E eu acho que é isso que a liderança feminina tem que ser, né? De união. Cíntia, eu agradeço esse convite, para mim foi uma honra dividir essa live com você. Eu já venho acompanhando há algum tempo o seu trabalho, essa sensibilidade que você tem com a liderança feminina, com essa mentoria fantástica que você oferece. Então, aqui nós vamos contribuir uma a outra para a gente poder levar e dividir esse conhecimento, essa experiência que a gente tem. Também peço permissão para ler o seu currículo, no qual fiquei impactada pela sua motivação, pelo seu engajamento nesse tema tão importante nos dias de hoje. Gente, nós estamos falando com a Cíntia Campanari, ela é mentora de liderança feminina e é criadora do movimento Ativo Feminino, uma metodologia que ajuda mulheres a transformarem sua essência no seu maior ativo de liderança. Com mais de 20 anos no mercado corporativo, ex-executiva, com especializações em liderança, é coaching, em gestão. Ela ensina mulheres a se verem, se posicionarem e serem reconhecidas como líderes, sem abrir mão da leveza e da feminilidade. Olha, então, esses são os pontos mais importantes de uma liderança feminina. Olha, Cíntia, eu sinto-me que fui acolhida, muito bem-vinda. Então, esse encontro, a gente vai entregar ouro em pó para as nossas seguidoras e o pessoal que está acompanhando essa live. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu te E agradeço. continuando, né, eu acho que eu já vou soltar uma pergunta aqui, porque todo mundo veio aqui para aprender. Então, Cíntia, vamos começar falando assim que qual é a verdade que está atrás da liderança? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Como você fala sobre muito do feminino, um ativo de liderança. Como você vê a vulnerabilidade dentro dessa perspectiva do feminino, de um ativo de liderança, da liderança feminina? Bom, hoje nós vivemos numa sociedade que é moldada por uma cultura hipermasculinizada, né?
Então, onde as competências masculinas, elas são mais valorizadas que as competências femininas. E de forma alguma eu estou aqui para atacar os homens, tá? Os homens que estão nos assistindo, não é isso. Na verdade, o que a gente fala aqui de competência feminina, competência masculina, são os arquétipos, né? Que já se fala disso há anos, né? Carl Jung falava disso. E a gente percebe que as competências que são ligadas ao masculino, elas são mais valorizadas, principalmente no mundo corporativo, né? E isso faz o quê? Com que as mulheres, elas passem a se moldar nesse modelo hipermasculinizado para poderem se encaixar. Então, o que a gente vê hoje, né? É uma cultura que o fazer constante, né, que é dessas competências masculinas, então fazer constante, aquele controle excessivo, né, a busca incessante por poder, uma competição desmedida, e isso é visto hoje, tem mudado, mas ainda é muito visto como o principal caminho para o sucesso. Então, para que a gente busque o sucesso dentro do mundo corporativo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba estando sempre produzindo alguma coisa, porque se você não tiver em produtividade, é como se você não estivesse fazendo nada, então você não está ali fazendo. Você tem que se envolver em tudo, você tem que participar de tudo, você tem que saber tudo. Então, as mulheres começam a estudar além da conta, se especializar nisso, se especializar num curso, nunca acha que estão prontas por conta dessa cobrança excessiva de pertencerem a essas competências que são mais masculinas. Não significa que a gente não possa, isso não é uma questão de gênero, tá? Essas competências, elas não são inatas ao gênero, então tanto homem quanto mulher pode desenvolver tanto competências femininas quanto competências masculinas. Mas hoje o que eu percebo é que a gente acaba se moldando nesse modelo hipermasculinizado e aí a gente acaba se afastando da nossa essência. E aí que vem a sobrecarga, vem a culpa, né? Quem nunca sentiu culpa por não ser suficiente, né? A gente nunca acha que é suficiente. Então, o ativo feminino, quando eu falo que fazer do feminino um ativo de liderança, é justamente isso, é unir as competências do universo feminino com as competências do universo masculino. Então, a gente une força com cuidado, a gente une empatia com razão, né? Para ter um equilíbrio, a gente não vai anular as competências, a gente tem que equilibrar e trazer isso para dentro da liderança. Verdade. Concordo plenamente nesses aspectos. Então, o que acontece? Se a gente, na minha visão, as mulheres, elas têm, nós temos, né, as nossas vulnerabilidades. Quando a gente fala de liderança, muitas pessoas ligam liderança ao cargo. O que eu percebo? Só que a liderança, nós como mulheres, a gente já desenvolve desde o nosso nascimento. A gente vai se provando e moldando e insistindo cada etapa da nossa vida. Então, liderar, a gente já começa liderando nossas vidas. E além de liderar nossas vidas, a gente lidera irmãos, a gente lidera a gente como adolescente, a gente tentando ocupar nossos espaços desde a época de estudantes. Então, é uma liderança que a gente vem carregando na vida. E dentro dessas vulnerabilidades, eu percebo que a gente, como líder, a gente tem que mostrar muito mais do que o homem. E nisso a gente vai se moldando, que nem você apresentou muito bem, num aspecto masculino. Porém, a gente carrega a carga da feminilidade. Então, isso transforma que cada etapa nossa se torna mais difícil. Porque o homem não carrega o peso que a mulher carrega. A gente tem ainda uma sobrecarga que a gente leva para o mercado de trabalho. Então, você desenvolver isso é um pouco complicado. Então, a cada dia você tem que mostrar você 2 vezes melhor, que você tem sim competência de ocupar aquele cargo, que você sim pode se posicionar e continua sendo mulher. Você continua desenvolvendo o seu aspecto feminino
simplesmente por ocupar o cargo? Não. Você ocupa o cargo, mas ocupa a sua vida, você lidera a sua vida, você lidera a família, você lidera pessoas, você lidera a empresa e você lidera outras vidas. Então é esse conjunto que eu acredito que a gente faz a diferença. Só que no mundo, no mercado de trabalho corporativo masculino, isso não é valorizado, continua na invisibilidade. Exatamente. É exatamente isso. E a vulnerabilidade, que é uma competência feminina, ela é vista como fraqueza, né? E é isso que a gente tem que ressignificar aqui hoje, né? Que a vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza, ela conecta pessoas, né? Então, dentro da liderança, ela é importantíssima. Tá. E nesse sentido, então eu vou dar um exemplo, que eu tive essa experiência. Mais ou menos, eu vou até peço para quem está no chat assim comentar. Quem conheceu o disquete? Alguém já conheceu o disquete? Alguém trabalhou com disquete? Alguém viu disquete na vida? É isso que a gente precisa saber, porque o exemplo que eu vou dar é disquete. A geração Z para frente não conheceu o disquete, mas a gente que é um pouquinho mais antiga, nós conhecemos o disquete. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, no departamento jurídico, e eu era subordinada diretamente ao diretor. E eu tive que fazer todo um relatório, levantar todo o aspecto trabalhista daquela empresa, e eu percebi que eram 3 empresas, era um grupo econômico, eu fiz o levantamento de todas essas empresas, e esses relatórios ficaram completamente perfeitos. Pela análise do diretor, estavam perfeitos. Só que naquela época, a gente não deixava no computador, nós gravávamos em disquete. Gravando em disquete, no dia da reunião, eu cheguei mais cedo e fui pegar aquele disquete e tive o cuidado de verificar se aquele arquivo estava correto. Só que, como sempre, o arquivo estava corrompido. Quem teve essa experiência também? De ir buscar o disquete, tentar abrir um disquete e o disquete estar corrompido. Então, eu tive trabalho de regravar aqueles relatórios e fui entregar para aqueles diretores que estavam em reunião. Só que nisso, eu perdi ali 5, não chegou a 10 minutos para fazer essa regravação. Quando eu cheguei na reunião, era uma reunião de homens, eu era a única mulher, porque o meu diretor não pôde comparecer, então eu estava representando o departamento jurídico das 3 empresas. Quando eu cheguei, um dos diretores, que é o filho do dono, ele olhou exatamente para mim e disse essas palavras: "Você é uma incompetente, porque você está atrasada. Se você continuar incompetente, você e seus filhos passarão fome." Essa foi a postura de um diretor numa reunião onde estavam presentes homens. Ele não chegou a perguntar por que aquela situação, ele não chegou a querer ver o material, simplesmente ele se posicionou dessa forma. Eu mantive a calma, a reunião transcorreu. Quando eles analisaram o conteúdo do material apresentado, eu fui praticamente aplaudida. Aplaudida naquela reunião. Ele simplesmente ignorou o anterior comentário. Eu, quando conversei com o meu diretor que chegou, o que ele me falou, ele fez o seguinte, esse comentário: "Fabiana, se fosse eu que tivesse regravado esse disquete, chegado com 10 minutos de atraso, você acha que ele agiria dessa forma?" Eu falei, não, ele não agiria. Ele foi dessa forma. Ele agiu com você dessa forma porque você é mulher. Quem está aqui e já viu essa questão? Então, eu fui tratada ali. Então, essa reflexão eu trago desde essa época, que eu ali estava representando uma liderança, eu estava representando um departamento inteiro de 3 empresas, eu estava, na verdade, na mesma altura de todos os diretores ali, eu apresentei toda a pauta e o assunto da reunião e fui tratada dessa forma. Para o meu diretor, se eu fosse homem, eu não teria esse tratamento. Então, essa colocação e essa reflexão que eu coloco. Precisa, nós, mulheres, provar sempre que nós somos boas? Ou nós já estamos rotuladas que nós não temos competência? Pois é. E isso não foi nenhuma percepção sua, né, Fabi? Porque você ouviu isso do seu diretor. Então, assim, não é nem uma conclusão que você tirou da sua cabeça pela situação, né?
se coloca à prova o tempo todo, né? Então, por isso que eu falo que essa cultura, ela acaba deixando a gente esgotada, porque você não quer errar, né? E quem não erra? A gente fica Verdade. com medo de errar. Então, a gente fica se especializando, a gente fica estudando, a gente fica adiando, porque quando você tem medo, você às vezes vai com medo e às vezes o medo te paralisa. E aí você fica sem ação, né? Isso. E são reflexões que a gente leva para uma vida inteira. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 20 anos. E hoje eu trabalho com esses assuntos com mulheres. Porque o segundo aspecto que foi levantado com o mesmo exemplo que eu posso te dar. O meu diretor perguntou, fez esse comentário assim, Fabiana, ele relacionou a sua competência aos seus filhos passarem fome. Será que eu, como homem, ele faria essa mesma reflexão? Por quê? Quer dizer, o peso da família também vem na mulher. Então, quer dizer, meus filhos passariam fome porque eu sou uma mulher incompetente. Um homem competente, os filhos não passariam fome. Ele já Então, condenou a sua geração, né? é uma questão assim muito grave. Porém, é o que nós estamos aqui discutindo, a liderança feminina e essas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades femininas, não é isso? A gente tem o medo de errar, medo de julgamentos, vergonha de correr riscos. Não é? A gente não consegue mostrar essas fraquezas, que as pessoas chamam de fraqueza, mas a gente sabe que não são fraquezas. Aqui no nosso comentário, aqui no chat, quem nunca não sentiu medo de mostrar as suas fragilidades, as suas incertezas, medo de ser julgadas, medo de errar, medo de críticas mal colocadas? Acho que todos aqui já passaram por essa realidade, de sentir isso na pele e você ter que segurar com esses sentimentos. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. E o medo é uma reação natural, né? Do Verdade. ser humano. Então, isso é desde a época das cavernas. A gente carrega esse gene porque o medo ele é vinculado à proteção. Então, se naquela época as pessoas tinham que sentir medo porque aquilo representava risco de vida, a gente continua carregando esse medo, né? Hoje não é mais em termos de risco de vida, mas a gente continua sentindo esse medo como um alerta para se proteger de qualquer coisa que te tire ali do eixo, né? Que te faça se sentir humilhado, que te faça se sentir rejeitado, que te faça se sentir julgado. Então, o medo, ele tem essa função, né, de regular o nosso organismo no sentido de proteção, e a gente se protege mesmo vestindo uma armadura. A armadura. E é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com mulheres, eu como uma servidora pública, tem anos que a gente lidera equipes de 10, 20 pessoas, e tem anos de eleição que a gente trabalha sob uma pressão absurda, grupos diferentes, numa comunicação diferente, passa a ser uma liderança de quase 1.000 pessoas, às vezes quase 2.000 pessoas, e a gente precisa se moldar nesse tipo de comunicação. E a gente percebe que a gente tem esses medos, que a gente tem essa vergonha, e isso, eu trabalho com uma personagem chamada Mariana. A Mariana praticamente é o que eu trabalho nas minhas mentorias. Então, a Mariana é essa líder que tem medo, é essa líder que tem vergonha, é essa líder que tem medo de errar, de mostrar as suas incertezas e as suas inseguranças. Então, dentro desse perfil, o que a gente percebe? Ela se veste de uma armadura que não é dela. Então, a liderança deixa de ser autêntica, deixa de ser verdadeira, deixa de ser dela mostrar a sua essência por medo de julgamentos. E porque ela já alcançou o alto cargo, ela já alcançou aquilo que ela sempre almejou, mas ela se sente ali isolada, sozinha, porque são minorias. As mulheres ocuparem cargos de liderança, altos cargos, são minorias. Aqui mesmo no chat, quem ocupa altos cargos e sente essa necessidade, ou quem é subordinado a mulheres em altos cargos? São poucas, porque os altos cargos, muitas das vezes, são masculinos, são homens que ocupam esse cargo. Escreve, pode escrever, meninas, mulheres, homens, qual é o desenho de uma empresa? As mulheres são poucas, mulheres são minorias em altos cargos.
São poucas referências. E as que ocupam altos cargos se sentem isoladas, sozinhas, sem pares. Como que elas vão dividir uma insegurança, uma incerteza, se a todo momento elas estão sendo julgadas? A todo momento elas estão sendo rotuladas. A todo momento elas têm que provar que elas são boas para estarem ali. O que nós estamos falando? Síndrome da impostora, não é isso? O que é a síndrome Olha, da impostora? desculpa te cortar, só peguei aqui um comentário aqui, olha, da Fabienne. Gente, tenho escutado uma frase: seja vulnerável, mas não sangre no meio de tubarões. É isso. Porque os tubarões não saberão tratar isso. Sabe o que você vai receber? Rótulos. Porque eles não estão preparados para entender as vulnerabilidades das mulheres. E as mulheres, por si, vão vestir o quê? Uma armadura. Exato. Ó, a Tamires Ela, colocou aqui também que na empresa dela as mulheres em cargos de liderança são minoria. essa é a realidade. Essa E é a ela nossa vai ficar, realidade. elas vão ficar isoladas, porque a todo momento elas têm que mostrar que elas não erram. Aí vem outro problema da síndrome da impostora, que é uma crença limitante. Ela vai se sentir insegura para pedir ajuda. Porque a ajuda dela, os pares são homens. E Então aí vem ela vai aquela mostrar a vulnerabilidade dela como fraqueza. fraqueza. Porque se ela tivesse os pares, se mulheres ocupassem esses cargos, ela poderia dividir a insegurança dela, porque isso, na verdade, é poder. Isso é confiança. Isso é crescer junto, é o trabalho em equipe. Então, não pode ser interpretado como fraqueza. Não pode, porque isso tira todo um arcabouço de um desenvolvimento com estratégia e inovação. A inovação e a estratégia só vem de riscos. E para correr riscos, os homens correm, porque se eles errarem, foi um tiro errado. Agora, se mulher errar, ela é incompetente. Não tem uma segunda chance. Não, ela é incompetente. Por que ela está nesse cargo? Já falei que não dava certo, não sei por que vocês deram o cargo para ela, ela não dá conta. É assim. É. Nós simplesmente já somos julgadas. Não é uma questão que foi uma estratégia mal sucedida. Olha que lindo. O homem teve uma estratégia mal sucedida, mas ele tem competência para apresentar outras soluções. Agora, quando é a mulher, é incompetente. Tira porque não vai dar certo. Simples assim. Quem? Quem não se identifica? Quem se identifica pode colocar. Nem identifico aí. Hashtag porque é a realidade. É. E a gente Faz precisa muito sentido para dessas você? referências, né, Fabi? Porque você falando aqui, eu até lembrei de algumas situações que eu já ouvi assim, eu vou em tal reunião e não você, se referindo a mim, porque eu resolvo com ele tomando um chopp. Então, assim, eles já te tiram, né, da jogada, porque ali vai ser o clube do Bolinha e você não precisa participar. Não, eu vou lá e tomo um chopp e resolvo isso, Que né? uma mulher, eu já aconteceu comigo. Você, numa reunião com homens, você tem a melhor ideia. Mas quantas vezes você é cortada? Quantas vezes você é ouvida? Quantas vezes eles vão concordar com você? Simplesmente, ou você falou que a solução é A. Ou ninguém concorda com você, simplesmente, vamos ver, vamos analisar, vamos pensar, vamos estudar. O outro, em seguida, um homem, e vem e fala, a solução é A. Verdade. É isso mesmo que a gente precisa fazer. A gente precisa ser validada. Ou então quando Sempre. querem explicar o que a gente acabou de falar, né? Olha, o que ela quis dizer foi isso, né? Como se a gente Isso. não se fizesse entender, né? Dentro de uma sala de reunião. E Precisamos de intérprete. muitas das vezes, a nossa comunicação é clara, é assertiva, é direta, nós vamos direto ao ponto, a gente dá a solução, mas precisa ser estudado, precisa ser avaliado. Temos aqui várias amigas, várias colegas, várias mulheres, várias líderes que podem confirmar esse tipo de comportamento. Muito difícil mesmo em altos cargos, você ser ouvida, prestigiada, a sua solução. Sempre é colocada para validar. E sempre é um homem que valida. É isso que acontece, infelizmente. E isso vai moldando cada vez mais as nossas vulnerabilidades dentro de uma armadura. É bem isso. Mas eu acredito, Fabi, que
a liderança, eu acredito no modelo de liderança. Aqui eu trabalho a liderança feminina, mas eu acredito muito no modelo de desenvolvimento integrativo do ser humano, sabe? Então, não tem como você dissociar e trabalhar somente, ou trabalhar só determinada competência, habilidade, se focar naquilo. Você tem que trabalhar o ser humano de uma forma integral. E eu acredito tanto nisso que, até por isso, eu fiz uma segunda graduação em nutrição, né? Porque eu entendo que a gente tem que unir, né? Então, integrar, reintegrar novamente a questão de nutrir corpo, mente e alma, né? Se a gente não Perfeito. trabalhar o desenvolvimento das pessoas de uma forma integral, nós não vamos construir líderes autênticos, líderes que trabalham com a sua verdade, né? A gente vai continuar repetindo padrões que nós fomos ensinados. Porque liderança não é comandar. Já começa por aí. Liderança é inspirar e engajar. Essa é o conceito de liderança. Através disso, nós temos ferramentas. E nós precisamos trabalhar essas ferramentas. Um bom líder, ou uma boa líder, é aquela que ela sofre uma transformação. Passa de ser uma líder autoritária para uma líder mais humanizada. E, além disso, a validação da liderança dela é quando ela cumpre o papel dela de transformação em outras vidas. Ela precisa criar sucessores. Então, ela desenvolve aquele trabalho contínuo, aquilo complementando o que você disse. O que eu chamo no método mulher. É o mapeamento de território, é a autoconsciência da líder. É você tratar o interno para você depois tratar o externo. Então, você precisa de uma transformação pessoal, íntima, para que você possa se transformar e vir a transformar pessoas, transformar vidas. E, além disso, você ser uma boa líder e criar sucessores. O seu legado é transformar e criar sucessores. Não é você sempre liderar, porque se você lidera uma equipe, ela tem que ser de alta performance e ali tem que sair líderes. Porque uma coisa é você ter um bom funcionário, que ele é um bom operacional. Uma coisa é você transformá-lo em líder. Muitas das vezes, uma pessoa que é boa no operacional, ela não é um bom ou uma boa líder. São estruturas diferentes. Então, você precisa também unificar a sua equipe. Hoje em dia, cada um trabalha por si. E Deus por todos. Não é isso? Eu brinco que tem uma empresa em cada departamento, né? E aí o propósito não é comum. Você não consegue desenvolver uma equipe alta performance se cada um pensa por si. Então, você precisa desenvolver esse objetivo comum e essa equipe. Então, as pessoas que nos assistem, pode pôr uma hashtag. Faz sentido para vocês? Hashtag sentido. Porque essa é a realidade. Nós precisamos transformar essas equipes, porque um líder, ele não é bom se a equipe não dá resultados. Nós trabalhamos para a empresa. Eu hoje, por servir a administração pública, mas eu também vim da iniciativa privada, então eu sei qual que é o viés da iniciativa privada e hoje eu entendo o viés da administração pública. Na verdade, a administração pública também é uma empresa. Ela precisa funcionar. Nós temos serviços essenciais, serviços constitucionais. Precisamos servir à sociedade. Então, ainda é mais complexo, porque ainda envolve dinheiro público, orçamento. Então, é mais complexo. Então, você gerir. E servidores públicos têm instabilidade. Eu falo que é instabilidade. Porque é difícil gerir uma equipe de servidores públicos. Porque a hierarquia, ela é plástica. Então, você precisa trabalhar com setores que também têm autonomia. Então, isso envolve um trabalho muito complexo. É muito interessante essa visão. Então, a gente precisa trabalhar todos esses pontos. E a comunicação é tudo. Porque a comunicação é a ferramenta mais importante do líder. Sem uma boa comunicação, ele não consegue fazer uma escuta ativa. Não é isso? Ele não ele não consegue motivar e engajar a sua equipe. E o feedback, que é um problema aqui. Nós temos líderes aqui no chat. Quem sabe dar um bom feedback? Qual a importância de um feedback? Escreve pra gente. Porque o feedback, muitos líderes têm dificuldade. A líder, quando ela toma essa posição de dar um feedback, se ela é firme, a mulher, se ela é firme, se ela é direta, ela vai ser rotulada. Ela é agressiva,
grossa, mal amada, tem problema de família, solteira, por isso que ela é assim. Não é essa a realidade, gente? É isso. Agora, se é o homem, nossa, como ele tem uma postura firme, né? Como é bom trabalhar com ele. Ele tem uma, É ele não é direto. rotulado, ele é direto, ele dá o recado. É assim. Agora, a mulher, se ela tem aquela postura empática, a empatia, que a gente conversou esses dias, não é isso? Só que a empatia dá uma live, viu, gente? Muita coisa. Se ela é mais empática, se ela é mais sensível, se ela se preocupa com os comportamentos, com as emoções, não tem estratégia. Ah, Coração não, muito mole. Não tem não. perfil de líder, muito Muito boazinha. boazinha. Ai, você é Muito muito boazinha. boazinha. Eu já ouvi também. Ai, o problema é que você é muito educada. Como se a educação fosse um problema, né, gente? É, é isso. Então, nós somos rotuladas o tempo todo. E para vencer esses rótulos, a gente se transforma e veste a bendita da armadura, para poder parecer mais autoridade. Só que a autoridade, ela não está vinculada a você ter uma armadura. Você pode ser, sim, uma líder firme, com postura, com posicionamento, com estratégia, sem precisar ter uma armadura tão autoritária. Tudo com leveza, com entendimento, com posicionamento, com verdade, com naturalidade. E essa transformação e essa leitura da mulher que está difícil nos dias de É. hoje. Essa armadura que você fala, eu até chamo de síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque aí ela se fecha ali, ela se acha invencível, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de ninguém, ela se isola no mundo dela. E o que acontece por dentro? Um caos total, né? Porque ela fica sozinha, ela fica sobrecarregada, ela não confia em ninguém, né? E Verdade. muitas mulheres enfrentam essa síndrome da Mulher Maravilha Sim, para que poder faz. se mostrar como forte dentro do ambiente de trabalho. E a gente, através da metodologia mulher, que acredito que você também dentro do ativo feminino, a gente trabalha justamente despir essa armadura para se vestir de uma coragem, de uma estratégia, de uma ousadia e ocupar os nossos espaços. Sim, os nossos espaços, porque mulheres precisam ocupar altos cargos. Mulheres precisam engajar equipes de alta performance. Mulheres têm sim competência de ocupar o lugar que ela quiser, porque a gente se prepara para isso. A gente tem uma preparação, um dos requisitos até da mentoria é justamente ajudar essas mulheres para elas não se sentirem sozinhas. Eu acredito que você tem até uma experiência a respeito disso. A gente precisou de ajuda? Busca. Eu tenho uma mentora que eu acompanho e ela me acompanha nos desenvolvimentos. A gente troca muitas experiências, eu acompanho, eu me espelho nela, justamente porque ela tem muito mais vivência que eu. Isso não é mostrar fragilidade, e sim mostrar força, porque eu estou buscando o aprendizado contínuo. É reinventar-se continuamente. É buscar e poder passar para as mentoradas ou passar para os meus liderados com confiança e saber que eu estou naquele cargo ou eu estou nessa liderança, eu estou fazendo um trabalho com embasamento. Porque eu busco o conhecimento e nada impede de errar, porque errar é humano. Nada Com impede de certeza. você usar uma estratégia, uma inovação e perceber que não foi A gente aprende, perfeita. né? A gente aprende e ouvir, porque a escuta ativa é você falar e ser interpretado, ouvido, e também você também ouvir um feedback. Então, e as decisões, sair daquele egocentrismo e passar a ser uma decisão coletiva, uma decisão em conjunto, uma decisão por unanimidade que seja, mas todos possam ouvir as ideias e contribuir para a melhoria da equipe. A liderança também é uma liderança humanizada. Ouvir os nossos pares. Eu acredito que seja o caminho e o futuro de uma liderança mais humanizada, mais positiva, mais construtiva, para a gente sair dessa liderança obsoleta, que é a liderança marcada por medos, intimidações, E é a liderança críticas, tradicional, né? A gente chama, ordens. porque isso não sou nem eu que estou dizendo, são os livros, né? Que a liderança tradicional, ela foi desenhada em cima do modelo militar. Então, ela
tem essa autoridade impositiva, ela tem essa questão do medo, e tem muito essa questão também de perder e ganhar, né? Um tem que perder para o outro ganhar, e não é assim, né? Não vê o ganha-ganha. Então, é um modelo obsoleto, mas que até hoje está funcionando dentro das empresas. Verdade. Sem te cortar, eu entendi aqui que a Thales 30, ela fala, buscar troca é sempre e será uma decisão inteligente. É isso mesmo, Thales. A Juliana fala também, é uma luta diária para provar a nossa capacidade. A Silvestre também concorda, e é isso, gente, é isso. Estamos aqui, ó, diariamente tentando ocupar. Ó, a Lari também fala que é uma inspiração. Obrigado, Lari. Acabou sumindo um comentário aqui que eu não quis te cortar, mas falou, quando a gente estava falando também de alta direção, apareceu um comentário aqui falando que é muito difícil ver mulheres pretas em cargos de alta direção. Vamos falar da interseccionalidade, vamos aproveitar, muito bom. Ó, a Fabiane fala, feedback é oportunidade para melhorar, vivemos isso na prática. Parabéns, Fabiane, é isso mesmo. Nós estamos aqui para contribuir com essa visão. Olha, a Camargo, ela diz assim, ó, ser líder de servidores públicos não é fácil. Não é fácil. Vou falar um pouquinho da interseccionalidade. Eu sou ex-advogada, eu tive a oportunidade de advogar. Porém, a minha trajetória, eu sou filha da periferia de São Paulo, do extremo sul. Eu sou filha de Santo Amaro, nascida e criada na região do Guarapiranga, uma região do Jardim Ângela, uma região que ela é rotulada como alta periculosidade. O futuro, aquilo na década de 80, 90, que foi a época que eu nasci, era rotulada como que nascer e morrer naquela realidade. Então, eu me esforcei muito para furar essa bolha, porque eu sabia que o meu único caminho seria a educação. Então, enquanto muitos ficavam por ali conversando nas portas de escola, eu fui já para um bairro melhor para estudar. Eu já fiz ensino médio já no bairro de Moema, numa escola estadual. Mas eu já procurei porque eu sabia, se eu ficasse ali naquele cotidiano, eu ia ser mais uma na realidade da periferia de São Paulo. O impacta muito, né? O ambiente. Era aquela coisa, a realidade era aquela, meninas de 13, 14 anos engravidando, 15 anos já indo morar junto e constituindo família, 20 anos já estava com 2, 3 filhos. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero o melhor. Não nasci num bairro bom, não nasci numa família com uma situação estruturada, graças a Deus. Porém, sem condições financeiras. E eu sabia que o meu único caminho era estudar. Trabalhava o dia inteiro para fazer faculdade de Direito à noite. Me esforcei tanto, precisava prestar o OAB. Não podia ficar prestando muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu estudei muito, passei já na primeira. Foi sorte? Ai, que sorte que ela teve de passar na primeira tentativa de OAB. Não. Foi dias e noites estudando, de madrugada, sábado e domingo, renunciando àquele período. Para hoje, eu poder ser uma advogada, advoguei por 7 anos, fui assessora jurídica procuradora de um município, estou há 18 anos como uma servidora pública federal, num órgão federal, desenvolvendo um trabalho um trabalho numa instituição que eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo onde estou, e além disso, eu vi a necessidade de dividir esse conhecimento. Por isso que eu fui às redes sociais, eu abri o meu perfil para hoje validar um método que eu vi, que eu validei dentro dessa trajetória profissional. Então, hoje eu posso abrir e falar a respeito do que é você estudar e você lutar. Então, eu não falo simplesmente da liderança como um cargo, porque não é. Eu fui líder da minha própria vida. Então, eu construí isso. Pode falar, mas ela não é nenhuma autoridade. Não sou. Mas da onde eu vim, e o que eu construí, e o que eu vejo, a gratidão que eu tenho de hoje sentar aqui e poder compartilhar as minhas experiências, a minha vivência, e ver que outras mulheres podem se espelhar na minha trajetória, isso é gratificante. Isso não tem dinheiro que paga, Cíntia, não tem. E é isso a interseccionalidade. Uma mulher preta, pobre, da periferia, então é uma interseccionalidade de camadas que eu vim cercada. E hoje eu estou aqui, ocupando um cargo que, para muitos, já me rotularam que eu não teria condições e nem competência. Mas hoje eu estou aqui,
na frente de um cartório eleitoral, na frente de entregando uma eleição para o município. O ano que vem, desafios grandes para entregar uma eleição nacional, entregar uma mentoria para mulheres que querem ser líderes humanizadas, com uma comunicação assertiva, e está aqui compartilhando, dividindo essa tela com você e com todas essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. E se a gente está entregando valor, hashtag valor, porque aqui a gente está abrindo ouro em pó do que é uma liderança humanizada. Olha só, Fabi, tem um comentário aqui bem legal da Rafinha Camargo. Não sou líder, mas tenho uma estética automotiva, eu mesma quem faço acontecer e é uma luta diária para provar minha competência por ser mulher. Mas provo que faço igual ou melhor que qualquer homem. Olha que lindo isso. Perfeito, Rafinha. E é isso. Nós fomos criadas com essa perspectiva. Para a gente ocupar os nossos espaços, nós temos que ser melhor. Só que isso nos causa dores. Porque muitas das vezes a gente fica sobrecarregada, a gente fica numa situação que a gente perde a qualidade de vida. Só que para você desenvolver uma liderança humanizada, nós precisamos também ter qualidade de vida. Então, a todo tempo tentando se provar, muitas das vezes a gente renuncia à família, porque por isso que muitas mulheres não conseguem construir e solidificar uma família. Porque consolidar uma família, ao mesmo tempo, você consolidar você como uma profissional, como uma mãe, como uma esposa, como uma mulher, como uma filha, é complexo. E a gente precisa aprender a delegar, a gente precisa aprender a confiar, a gente precisa ter o nosso direito à ociosidade, que é um direito que eu defendo. Com certeza. Eu prego muito isso, que eu falo, a gente tem que ter direito ao ócio. Porque no ócio a gente também tem a nossa criatividade aflorada, a gente precisa ter um tempo para pensar. Eu sempre falo sobre isso também. E eu acho que a gente também foi ensinada a esconder o que sente, né? Para poder se proteger de demonstrar fraqueza, assim, crenças mesmo, limitantes, né? Você não pode mostrar o que você está sentindo. Então, por isso que você vai se fechando cada vez mais, né? E aí você não se conecta com as pessoas, principalmente as pessoas que você lidera. Como que você vai se conectar com o liderado se você se coloca sempre num patamar de que você é invencível, sabe? Que ninguém pode chegar ali perto de você. Então, você acaba afastando as pessoas, né? E eu acho que o que a gente tem que trazer aqui é, não, a nossa vulnerabilidade, ela aproxima as pessoas. Mais pessoas vão se reconhecer e falar, poxa, ela é humana, ela é real. Ela passa pelo passo também, ela erra também. Ela erra, ela volta atrás, ela precisa de ajuda. E aí, isso é o que você consegue fazer a conexão. Você consegue fazer a conexão com a sua equipe. Porque a sua equipe, para confiar no líder, ela precisa de confiança. Sem confiança, a gente não desenvolve equipe de alta performance. Você não tem um time unido. E para confiar no líder, você tem que dividir a sua liderança com eles. Em que sentido? Decisões conjuntas. A escuta ativa, um posicionamento claro. O liderado, ele tem que saber como fazer, por que ele está fazendo, qual a importância do que ele está fazendo, qual é a contribuição do trabalho que ele está fazendo e como ele está ajudando a equipe. E como ele está alcançando resultado. Isso, muito claro. Isso tem que ser muito claro. Isso é o bacana, isso é o interessante. Muitas pessoas não sabem por que faz, do jeito que faz, e para onde que vai, e por que é importante. Ela não sabe, ela não se enquadrou na cultura organizacional da empresa. Então ela não consegue se ver. Então, sem saber por que é importante o trabalho dela e por que ela faz daquela forma, ela não se sente motivada. Ela não engaja. Ela não se sente pertencente, né? Isso, o pertencimento. Eu pertenço ao quê? O que eu faço? Eu cumpro a tarefa. Não, ela tem uma missão para ser entregue. E essa missão vai dar resultados. E a empresa precisa de resultados. Como a gente conversa, empresa não é ONG. ONG é outra filosofia, é outra finalidade. Empresa precisa de entregas. Entregas que dê resultados. É simples, porém é complexo no sentido de porque nós estamos tratando com pessoas. Exatamente.
É fascinante esse assunto. Olha, muito interessante. É muito bom, é muito bom. É. E eu vou te falar uma coisa que até para compartilhar um pouco da minha história também, Fabi, quando eu decidi encerrar minha carreira no mundo corporativo, não foi por falta de oportunidade dentro da empresa, ou por crise, ou brigas, ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, eu percebi que eu não cabia mais lá dentro. Então, isso eu converso muito com as minhas mentoradas, né, que é sobre os nossos valores inegociáveis. Quando você tem clareza de quem você é, você não aceita menos do que você merece, né? Você não aceita aquilo que não te honra. Então, você sabe que caminho você tem que trilhar. E apesar do medo, né, de encarar o novo, de sair para uma outra jornada, eu dizia muito uma frase assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu mudei essa frase agora. Né? Eu aprendi com a minha mentora, que eu também tenho uma mentora, né? Eu acho que a gente precisa pegar na mão de quem já fez esse caminho, que é a maravilhosa Priscila Espinosa. E ela fala, você está com medo, você não precisa ir com medo. Você pode pegar na mão de quem já foi, de quem conhece o caminho, de quem sabe onde estão os obstáculos. A pessoa vai te falar, olha, ali depois da curva tem um buraco, é só você desviar. Então você não precisa entrar com medo, né? E eu acho que é isso. O medo ele não pode paralisar a gente. A gente tem que enfrentar, a gente tem que seguir. E se a gente não souber o caminho, a gente pede ajuda. Perfeito, essa colocação. A gente precisa de ajuda. E é bonito pedir ajuda, porque mostra que você precisa de ajuda, porque você é uma pessoa humana. A partir do momento que você pede ajuda, as pessoas te auxiliam nesse desenvolvimento, duas pessoas vão crescer juntas, porque você tem muito a contribuir com uma pessoa e a outra também tem como contribuir com você. Então, é o crescimento de duas pessoas. E essa troca de experiências, de vivências, você tem uma realidade, eu tenho outra. Mas olha aqui como a gente se complementa. Você tem uma vivência, eu tenho outra. Às vezes não partimos do mesmo ponto de partida, mas a minha colocação com a sua se complementam. Porque aqui, entre as mulheres, entre as pessoas que estão aqui, a gente verifica que umas vão se identificar com as nossas histórias. Então, a gente contar a nossa trajetória, as pessoas vão falar, poxa vida, ela conseguiu. Poxa, eu me identifico com a realidade dela. Eu me identifico com a trajetória dela. O caminho que ela trilhou, eu vou me espelhar. E a gente está aqui para isso. Para espelhar outras mulheres, outras pessoas a trilharem um caminho de sucesso. E aí, com uma mentora, como você tem, eu também tenho, elas nos dão o caminho das pedras. E é para isso que nós estamos aqui, ajudando outras pessoas a trilharem o caminho e se identificarem e terem uma autorrealização, um autoconhecimento. E isso é gratificante. Isso é muito gratificante e importante. Gente, uma coisa muito importante. Não existe liderança sem identidade. Tá? Vocês precisam liderar com a sua verdade. Então, eu não estou aqui para formar um batalhão de Cíntias. Acredito que a Fabi também não está aqui para formar um batalhão de Fabianas. A gente está aqui para formar mulheres que querem trabalhar a sua força interior, o seu diferencial. Então, a sua liderança tem que ser única e você tem que ser reconhecida por isso, né? Pelo seu diferencial. Você não vai ser igual a outra pessoa. Você pode se espelhar, você pode se inspirar, mas é dentro de você que está o seu diferencial. É o que te torna única. A Glai, te cortando, Cíntia, a Glau Pontes, ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Livro incrível que fala muito disso. É o livro da Brené Brown. Glau, li de capa a capa, já reli de frente para trás, de trás para frente. Ela fala da vergonha, das vulnerabilidades, da necessidade da gente se enxergar internamente. É um livro maravilhoso. Muito obrigada pela sua contribuição significativa, Glau. E é isso. A Brené Brown, quem tiver oportunidade, eu não estou com o livro aqui, mas tenho ele, assim, de cabeceira de campo. Sempre tem ali um trechinho para a gente estar acompanhando.
E se mais alguém tiver alguma pergunta, eu acredito que a gente contribuiu. E se vocês tiverem alguma ideia também de algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, fale aqui com a gente, que a gente possa abordar numa outra live. Eu tenho alguns 3 assuntos aqui que já me mandaram aqui no direct, aqui, que a gente já vai trabalhar a respeito disso. Já estou vendo com algumas colegas para a gente falar, porque é muito interessante. E eu acredito também, se alguém quiser falar alguma coisa, que a gente precisa encerrar a nossa live. Mas olha, gente, foi uma alegria encontrar vocês e vocês todas aqui até o fim com a gente. Sinto-me honrada. Parece, mulheres Finanças também fala aqui, ó, parece que eles esquecem que mulheres também pensam. Verdade. Eles acham que a gente é só figurino, a gente só tá ali para ocupar espaço. Bate-papo incrível, Glau, muito legal, leve. Gente, printa a gente, marca um hashtag, marca a gente nos comentários. A gente se sente agradecidas e contentes por essa troca com vocês, porque a gente quer isso. Nós não estamos aqui para apresentar nenhuma solução pronta, e sim construir essa narrativa com vocês. Porque todas aqui têm alguma experiência para contribuir. E é isso, esse bate-papo tem que ser aberto, e eu gosto dessas participações, e a gente precisa se mostrar, ocupar o nosso espaço, mostrar nossas fragilidades, mostrar nossa força, a gente ocupar onde a gente quiser. É isso mesmo, Fabi. E eu só quero deixar um recado aqui também, olha, para as mulheres que estão aqui. Ninguém reconhece como líder uma mulher que não se reconhece como tal. Então, se você não olhar para dentro e você não se vê como líder, o mundo também não vai te enxergar assim. Então, esse trabalho começa de dentro para fora. A liderança feminina, ela é moldada de dentro para fora, sempre. Não esqueçam disso. E não esqueçam também que a vulnerabilidade não é fraqueza, tá? Ela é o que nos conecta e foi o que conectou a gente aqui hoje, né, Fabi? Foi o que acabou nos conectando também. Eu acho que a nossa vulnerabilidade, né, de estar aqui fazendo a nossa primeira live. Então, a gente também está aqui nesse momento, estamos sempre aprendendo, estamos sempre em movimento, né? E eu acho que é importante ressaltar isso também. Ninguém nasce pronto, a gente vai se construindo, a gente vai se formando, e é isso, né? Eu complemento essa fala perfeita sua, Cíntia, no seguinte sentido: todas as mulheres podem ocupar o que quiserem. Na verdade, os nossos pontos de partida, eu bato nessa tecla, porque os nossos pontos de partidas são diferentes. Porém, você tem a sua trajetória, outras como eu teremos um pouco mais de dificuldade, mas a importância de estarmos querendo sempre o nosso melhor, mostrando o nosso melhor e não desanimando nunca. Porque a gente precisa desse incentivo diário, de estar mostrando o nosso trabalho com competência e com gratidão. Eu acredito nessa força da gente sempre agradecer todos os momentos, estar sempre buscando o melhor, ocupando nossos espaços com estratégia. Ocupe os espaços com estratégia, não simplesmente por estar. Eu acredito que a gente precisa desse ponto. Né? Eu acho que tem que ter intencionalidade em tudo que a gente faz. Verdade. Gente, só agradeço. Que muitas outras oportunidades como essa, como esse bate-papo, agradeço a cada uma que esteve presente aqui conosco. E acompanhem a gente nas redes sociais. Marquem a gente nos comentários, printem essa tela maravilhosa e mostrem, divide com outras líderes, chame para outros encontros, porque nós estamos aqui para compartilhar experiências. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui, que participaram com a gente, que ficaram aqui até agora. Tá? Muito obrigada. Podem chamar a gente lá no direct também, continuar a conversa por lá. Temos os contatos lá por WhatsApp. Pela participação, por ter aceitado o meu convite, viu? Muito obrigada. É uma honra. O seu convite não é convite, é convocação. Toda vez que você me chamar, eu estarei à disposição. É muito gratificante estar dividindo essa tela com você. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigada a todos, boa noite.